Algumas cenas deste programa podem ser consideradas inadequadas e devem ser vistas com cautela. Invasão da Baía dos Porcos. Rebeldes invadem a Cuba comunista. Tropas revolucionárias cubanas invadiram a ilha. O domínio de Fidel é ameaçado, à medida que surgem notícias de adesões. Entretanto, Castro, barbudo e furioso, deblatera contra o que ele chama de imperialismo dos Estados Unidos. Castro mobilizou suas forças contra os insurgentes. Em poucos dias, os invasores foram derrotados. Che ficou em êxtase. Que Playa Girón é símbolo para todos os pueblos oprimidos. A Baía dos Porcos foi um símbolo para todos os povos oprimidos. É a derrota do imperialismo na América Latina. Mais do que tudo, foi uma das primeiras derrotas do imperialismo em escala mundial. 6 anos mais tarde, quando Che saiu definitivamente de Cuba, disse a Fidel: "Não deixei quaisquer posses materiais para minha esposa e filhos, e não me arrependo. Sinto-me feliz assim." Havia um aspecto interessante em Ernesto. Acho que ele desprezava o dinheiro, desprezava negócios. Queria um mundo livre de dinheiro. Sonhava com utopias. Acho que quando se viu como uma figura importante da burocracia cubana, deve ter ficado apavorado com a ideia de ganhar dinheiro. Ele era um ativista, um militante, um lutador, e tudo indicava que não se sentia à vontade em seu escritório, principalmente como presidente do Banco Nacional. Era como uma crucificação. Mas Guevara estava disposto a transformar Cuba em uma nação industrializada moderna. Durante o primeiro ano de governo, milhares de trabalhadores foram desviados dos canaviais para novas fábricas. Apesar disso, as sanções dos Estados Unidos estavam começando a se fazer sentir. 3 meses depois da invasão da Baía dos Porcos, Guevara se viu face a face com seu inimigo. Em agosto de 1961, Guevara chegou a Punta del Este para uma conferência mundial com ministros da economia. Che, é claro, foi um grande sucesso nas ruas de Punta del Este. Belas jovens argentinas e uruguaias seguiam-no romanticamente enquanto ele caminhava de uniforme. Elas gostavam dele. Che Guevara foi a estrela daquele monótono encontro de ministros. Em público, Guevara não disfarçava sua hostilidade em relação à delegação americana. Durante um discurso na conferência, ele previu o colapso iminente do capitalismo americano. Ele se levantou e disse que o ímpeto revolucionário estava se alastrando pelo continente e que não havia nada que os Estados Unidos pudessem fazer para impedir a ascensão do comunismo no hemisfério. Richard Goodwin era assistente da nova administração de Kennedy. Naquela noite, ele viu de perto o célebre revolucionário pela primeira vez. Ele me viu fumando um charuto argentino e pediu a um argentino que ambos conhecíamos que me dissesse: "Vi você fumando um charuto, mas sei que não teria audácia de fumar um cubano." Eu disse para ele responder que adoraria fumar um charuto cubano, só que eu não poderia comprá-lo nos Estados Unidos. No dia seguinte, encontrei em meu quarto, no hotel, esta caixa aqui, cheia de charutos, com um bilhete em espanhol. Como eu não tenho cartão de visitas, tenho que escrever um bilhete. E como é difícil escrever a um inimigo, limito-me a estender-lhe a mão. Publicamente, a luta era contra o imperialismo americano, mas, em particular, Che tentava um acordo com Kennedy. Conseguiu um encontro privado com Goodwin através de um intermediário argentino. Lembro-me de que quando entramos na sala havia apenas uma cadeira em frente a uma poltrona, nenhuma outra mobília. Ele viu que havia 4 pessoas e apenas 2 assentos. Sentou-se no chão. Eu não estava disposto a receber lições de socialismo proletário. Por isso, sentei-me no chão também. Acho que a primeira coisa que ele me disse foi: "Sabe, gostaria de lhe agradecer pela Baía dos Porcos. Não tínhamos certeza de nosso apoio interno.
de nosso domínio sobre o povo, vocês consolidaram a nossa conquista. Permitiram que nos livrássemos da oposição na classe média. Foi uma das grandes vitórias da nossa revolução. Como era óbvio que ele tinha razão, eu me limitei a responder: não há de quê. Depois de um encontro de 4 horas, Goodwin escreveu um memorando a Kennedy, dizendo que Guevara tinha uma proposta a fazer. A conversa com Guevara deixou claro que Cuba atravessava sérias dificuldades econômicas e desejava um entendimento com os Estados Unidos. Em troca do fim do bloqueio, Cuba acabaria com o sistema de partido único e estabeleceria eleições livres. Eles estavam seriamente imbuídos do desejo de acabar com o bloqueio e as ameaças militares, predispondo-se a um acordo para atingir esses objetivos. Estavam dispostos a fazer concessões, contanto que Cuba mantivesse sua soberania e preservasse as conquistas sociais logradas pelo processo revolucionário. Fechadas as portas dos Estados Unidos, Cuba se voltou para a União Soviética. Em troca de ajuda econômica, Castro deu permissão a Khrushchev para instalar mísseis nucleares em Cuba, a apenas 240 quilômetros dos Estados Unidos. Enviados os mísseis, Kennedy fez ameaças de guerra nuclear, caso eles entrassem em operação. A pequena ilha tornou-se o palco de confronto entre as duas superpotências. Mas aonde quer que fosse, manifestava abertamente suas críticas à União Soviética, o que criava embaraços para Castro. Desde o início, Castro deu à missão de Guevara apenas apoio moral. Avisou que o plano de incitar a revolução no Congo poderia ofender Moscou. Castro traçou um plano astuto para sua própria segurança. Ficou combinado que, antes de partir para a África, Che escreveria uma carta manifestando o desejo de se distanciar do governo cubano. A carta seria mantida em segredo e só seria usada em caso de crise. E para explicar isto, vamos a ler uma carta aqui. A oportunidade surgiu durante um comício em Havana. Em uma jogada astuciosa, Fidel leu em público a carta que Che lhe dera em segredo meses antes. Companheiro Ernesto Guevara. Considero que cumpri meu papel com relação a Cuba. Chegou a hora de dizer adeus a vocês, meus camaradas e povo cubano. Digo adeus a uma nação que considero minha própria pátria. A esposa de Che ficou visivelmente abalada. Castro havia fechado as portas de Cuba a seu marido, enquanto deixava que a lenda em torno de sua figura inspirasse o povo cubano. Castro não havia consultado Guevara antes de revelar a carta. Quaisquer que tenham sido os motivos, o efeito foi devastador. Che havia sido traído pelo pragmatismo da União Soviética e de Fidel Castro. O idealista ficara só. Bolívia, 1966. Che voltou às suas origens na luta de guerrilhas, escondido nas selvas da Bolívia. Seu objetivo era começar uma revolução que se espalharia por toda a América do Sul. Exilado, esta seria sua última tentativa desesperada de reconquistar o triunfo alcançado durante a Revolução Cubana. Só que dessa vez, foi-lhe negada a ajuda de seu antigo mentor, Fidel Castro. Eu tinha 2 soldados protegendo o posto de comando. Eles se encontravam a cerca de 45 metros acima, sobre um barranco, e viram 2 guerrilheiros tentando escapar. Se aproximaram e ordenaram a eles que parassem. Eu disse, larguem as armas, e depois comecei a falar com eles, tentando identificá-los. Um deles era claramente estrangeiro, e eu perguntei, quem é você? Ele respondeu, eu sou Che Guevara, e valho mais para você vivo do que morto.
3 décadas depois de sua morte, o retrato de Che serve para vender toda uma ideologia. Ou uma simples camiseta. Em uma imagem como esta, não há contradições.